Sean bem-vindos a mais um vídeo deste canal, MedHelper, volviendo depois de um tempo. Então, vamos retomar, agora enfocando em uma semiologia por sistemas, começando por ele aparato respiratório, que é um grande aparato com uma grande diversidade, aliás, dos semiológicos que vamos abordar. Aí também já les cuento, e vamos separar um pouco a maneira justamente de apresentar, que seria a semiologia do sistema respiratório. Sempre quando chegarmos a um enfoque semiológico involucrado com os aparatos em si, vamos pensar sempre desta maneira, começando com os motivos de consulta, que seriam basicamente as queixas ou os problemas que os pacientes chegam justamente para que nós outros consigamos investigar e descobrir a causa e aplicar seu tratamento respectivo. Aí, posteriormente, vamos fazer o exame físico. Eu vou fazer um vídeo justamente mostrando todo o que é o exame físico em si do aparato respiratório e depois chegando às síndromes, às patologias principais que teremos que abordar separadamente. Aí, ó, os principais sintomas respiratórios estão involucrados justamente com o aparato da pleuropulmonar, das vias respiratórias. Primeiro, ele mais comum, que todos pensam que é justamente pela falta de ar, que por la terminologia médica é chamamos de disneia. E seguindo do dolor torácico, a tosse, pectoração e a hemóptise. Estes cinco em conjunto seriam os mais importantes em si. E explico separadamente porque estes dois já não são, não que não merecem seu estudo em si, mas que não são tão importantes quanto os cinco. Então, começando com a disneia, que é essa sensação subjetiva de falta de ar que vai ser expressada por el paciente em el consultório ou em la guardia, quando chega. E é importante recalcar isto acá, a sensação subjetiva. Isso nos dá um caráter que é personal de cada indivíduo. Eu posso encontrar pacientes que estão claramente passando por algum tipo de transtorno, onde claramente está mal, mas não nos refere que está com tanta falta de ar. Mientras que pessoas que não estão tão, vamos botar assim, inestáveis, ou não estão também tão mal para o que estão nos queixando, estão com muita falta de ar. Isto passa muito no que seriam as crises de ansiedade, onde claramente não conseguimos identificar uma causa prévia, porque o paciente não tem algum transtorno, mas refere muita falta de ar. Mas por esse caráter subjetivo, sempre temos que levar em conta e não de certa maneira, confiar totalmente na maneira como o paciente expressa. Então, vamos saber, questionando um pouco mais o paciente, para termos uma certeza de quanto justamente isso está lhe incomodando. Então, primeiro, a disneia é um pouco mais molesta sempre pensarmos um pouco orientada à causa quando pensamos na fisiopatologia. Por quê? A fisiopatologia é muito diversa quando se trata da disneia. Então, claramente, vocês vão mais se acostumbrar a pensar em mais nas causas do que na fisiopatologia, mas é importante também recalcar esses aliados os fisiopatológicos, que vai também nos orientar a causas, mas também justamente como a ser uma boa anamnese a partir disso. Então, primeiro vamos com o mais básico, que seria uma fisiopatologia da disneia, que seria o aumento de requerimento ventilatório. Isto basicamente nos diz o seguinte, que o paciente não tem nada que impeça a entrada do aire, mas está necessitando de mais aire do normal. Isto passa muito justamente com exercício físico. Pacientes que não estão acostumados empiezam a praticar um exercício de aeróbico, principalmente, e justamente não estão acostumados e acabam requerendo mais oxígeno. Então, e de certa maneira pode ser um motivo de consulta. Depois vamos ter causas um pouco mais fisiológicas, como por exemplo as grandes altitudes, principalmente com que seriam pessoas que vão justamente a estes lugares onde estão justamente acima do que seria o nível do mar, principalmente países como Bolívia, por exemplo, as pessoas vão como turistas, não estão acostumadas justamente com a grande altitude e acabam justamente passando por alguns transtornos que seriam principalmente a falta de ar, cefaleia, o dolor de cabeça. Alguns relatam também o que seria a epistaxe, sangrado por nariz, justamente por conta justamente dessa dinâmica diferente da pressão atmosférica estendida. Depois vamos ter também causas como, por exemplo, hipóxia, mas mais voltada, por exemplo, a o que seriam os incêndios, onde basicamente o oxígeno do ar é dissipado por outros gases, e justamente uma pessoa em este momento requer oxígeno sim ou sim, então aumenta justamente o requerimento fisiológico por conta disso. E outros que aumentam de maneira leve seria, por exemplo, o embaraço e também os pacientes anêmicos, que agora o problema justamente não está na permeabilidade da via, mas justamente no transportador, que seria a hemoglobina, que está faltando justamente em as hemácias, e para compensar justamente este carreador, temos que respirar mais oxígeno do normal, para poder manter uma pressão justamente de oxígeno na sangue de maneira satisfatória. Depois vamos ter o que seria aumento de resistência das vias aéreas. Aí já teremos justamente um enclave em la via, vamos ter justamente uma via que já não está tão permeável.
que vai ter justamente sua luz, mas estrechada. Isto passa basicamente em enfermedades mais comuns, como, por exemplo, o asma, que é a enfermedade pulmonar obstrutiva crônica, e também pacientes têm atopias ou alergias também muito intensas ou significativas. Então, basicamente, vamos ter esta resistência de ela passar do aire por uma via estrechada. Depois vamos ter o que seria um aumento agora dele esforço para distender a carga torácica. Então, basicamente, é como se tivesse algum um obstáculo impedindo os pulmões de expandir normalmente. Isso se pode corresponder a vários níveis, como, por exemplo, o primeiro nível, interstício pulmonar, que é muito típico justamente das enfermidades chamadas de enfermidades pulmonares intersticiais difusas, onde basicamente vamos ter um aumento justamente da composição desse interstício por parte de fibras reticulares e elásticas, dependendo da patologia. Mas isso vamos abordar e na parte das síndromes mais precisamente. Então, seria o primeiro nível, um pulmão que está mais elástico do que distendido. Depois, vamos ter justamente o nível da pleura, onde basicamente podemos ter, por exemplo, um derrame pleural, uma acumulação de líquido que vai impedir justamente os pulmões de expandir de maneira normal. Aí depois vamos ter entre justamente a pleura e a carga torácica, como por exemplo seria, como está caindo o quarto mecanismo, um deterioro neuromuscular, então já junto justamente esses dois áreas que patológicos. Um problema justamente pela parte da bomba, ou seja, dos músculos, ou por parte também neurológica dos nervos responsáveis, como os intercostais e o frênico, de actuar sobre os músculos responsáveis de distender a carga. Então, justamente o paciente tem que ter um aumento deste esforço para poder oxigenar devidamente o que seria a sangue. Então, isso é um pouco do que seriam esses mecanismos fisiopatológicos. Recomendo realmente que entendam realmente esses mecanismos, isso facilita muito também o que seria a anamnese. Aí chegamos justamente agora em como vamos tratar a disneia. Isso, a maneira do nosso pensamento. Primeiro, antes de pensar diretamente em perguntar sobre as causas, vamos caracterizar o que é essa disneia. Então, a primeira coisa que sempre temos como motivo de consulta, qualquer que seja, são os antecedentes. Ou seja, quando começou este problema em el paciente? Aí vamos classificar a disneia de duas maneiras, que seria a aguda e a crônica. As distintas bibliografias vão classificar a parte aguda e crônica com vários períodos de tempo. Então, o mais comum é que encontre como minutos a poucos dias para o que seria a aguda e crônica que vai involucrar tipo dias, semanas, meses. Então, basicamente, a aguda é um problema que já leva imediatamente o paciente a procurar ajuda, porque já é algo tão inconfortável que tem que se buscar uma solução. Então, por isso que vai acudir ao consultório ou à guarda para isto. Então, de exemplos clínicos mais comuns, temos a calasma, derrame pleural, tromboembolismo pulmonar, que já são as mais sérias, por assim dizer, levam o paciente a procurar ajuda. Então, a disneia aguda sempre pensem, o problema do paciente está justamente, seria o requerimento ventilatório. Tem algo que basicamente alterou o que seria a permeabilidade da via, a disponibilidade do oxígeno, ou algo que está impedindo o que seria, por exemplo, uma boa passagem do oxígeno hacia a sangue, que seria mais as enfermidades que afetam a membrana alveolo-capilar, como seria, por exemplo, um edema agudo de pulmão. Então, tudo isso já tem uma característica mais urgente para nós outros. Então, acá, o paciente com essa cara de sufocamento, justamente, está bem caracterizado, porque é isso que basicamente leva a pensar na disneia aguda. É algo que está inconfortável demais para o paciente. Então, temos o que chamamos de urgências e emergências médicas por conta disso. A urgência seria tudo aquilo que não tem ameaça à vida, por assim dizer, e emergência sim. E aqui são os signos clínicos que podemos encontrar estes pacientes acá, que seria a taquipneia ou a taquicardia, que seriam basicamente aumento da frequência respiratória e cardíaca, respectivamente. O uso de musculatura acessória é muito, não tão típico, mas se pode encontrar, por exemplo, nos pacientes que estão com crise asmática. Então, justamente, eles vão cursar com um estreitamento da via de maneira aguda, de maneira muito brusca. Então, o paciente, para tentar justamente manter justamente a oxigenação, empieza justamente a usar a musculatura acessória, que é uma musculatura que normalmente não deveria participar da respiração, mas justamente por conta desse caráter urgente, para tentar manter a função da bomba respiratória, vai começar a atuar. Aí seriam, respectivamente, o esternocleidomastoideo, os intercostais, vão começar a atuar dessa maneira. Outros hallazgos, por exemplo, seriam alguns sonidos auscultatórios que podemos perceber em exame físico, como, por exemplo, as sibilâncias, muito típico também de uma crise asmática. Os extratores crepitantes, típico de um edema agudo de pulmão, ou a ausência. E a ausência poderíamos pensar que é algo bueno, mas não, é realmente muito malo quando temos um paciente que está claramente
uma expressão justamente facial de sufocamento e não escutamos nada. Isso significa que a via está quase que completamente cerrada. Então, temos que atuar sim e de imediato. E depois, numa disneia crônica, sempre pense em el paciente que vai ter esta sensação de falta de aire de acordo aos esforços que haga. Então, se é justamente um paciente que vai ter problema a fazer um exercício físico mais prolongado, ou que tem algum tipo de atividade diária que involucre caminhar bastante, algo do tipo, e vai ter sempre parar para ter que respirar um pouco. Então, é típico da sensação de falta de ar de acordo ao esforço praticado por um paciente. Aí, justamente, podemos ter o asma também, poderia se encaixar nessa classificação, mas principalmente el EPOC e as enfermidades pulmonar intersticiais. E deve ser seguido as causas cardiovasculares, também uma insuficiência cardíaca. É típico do paciente, justamente, que tem uma disneia por esforço. Porque a cada diferença, justamente, además do período de tempo, é que justamente tanto a parte do organismo consegue ter os mecanismos compensadores dessa falta de ar. Justamente este tempo que o organismo tem para adaptar-se haga com que o paciente se mantenha normal em repouso. Então, primeiramente, é um paciente que solamente o esforço vai ter esses problemas, e depois, posteriormente, em repouso, quando chega nos últimos estágios de sua enfermidade de base, aí sim vai ter também uma disneia crônica do repouso. E depois, outra maneira de pensarmos a disneia é como se apresenta. Então, é basicamente se o paciente relata para nós os temas de disneia de esforço, como eu acabei de comentar, que seria justamente uma disneia crônica. Então, a sensação de falta de ar que aparece solamente de maneira de primeira instância, solamente durante a atividade física. E quando perguntamos se tem algum atenuante dessa sensação, sempre vamos relatar que ele desaparece ou melhora com o repouso. Ou tem que separar um pouco para depois continuar a ser a sua atividade. Isso se pode encontrar tanto na disneia cardíaca, por uma insuficiência cardíaca, quanto nas respiratórias. A disneia paroxística noturna é uma disneia que surge agora principalmente em um paciente cardiopata. E eu vou falar um pouco mais no próximo tópico, que vai falar justamente da disneia de acordo com a posição do paciente. E da disneia em repouso, que é a mais grave de todas, como está escrito aí, al Power. Onde basicamente uma posição onde o paciente não tem nenhum tipo de gasto metabólico e requer mais oxígeno, mesmo assim não consegue aliviar. Então já seria basicamente o paciente que está grávido. Acá, uma classificação que vocês vão encontrar também é a disneia segundo a progressão. Isso é basicamente da instituição chamada de New York Heart Association, que associa um pouco mais para a parte cardiovascular, mas espero que também sirva para os pacientes que estão com uma disneia claramente respiratória e crônica, claro. Porque acabam sendo na progressão deste sintoma ao longo do tempo e também de acordo ao esforço do paciente. Então, o grado 1 é basicamente um paciente que só vai apresentar disneia a um grande esforço como uma prática de um exercício físico extenuante. Posteriormente, isto progride a uma disneia de grado 2, que será agora um paciente que tem um esforço moderado, como caminhar ou correr um breve trecho, mas principalmente na pergunta sempre que podem ser é subir um piso de escaleira. Se o paciente começou justamente a ter este problema, subir uma escaleira, já nos chama atenção isto. E posteriormente, os pacientes vão ter a los esforços ligeiros. Acá é onde começa a debilitar a vida cotidiana do paciente. Agora, a disneia está em higienizar-se, vestir-se, principalmente em falar por muito tempo e comer. Então, justamente já é um ponto claramente muito molesto para o paciente e que vai sim ou sim buscar ajuda por isso. E o grau 4, que seria o parâmetro final, que seria em repouso. E muitas vezes, hasta mesmo por o paciente acostado em uma cama, se pode ter a disneia por isso. Acá, como a gente estava contando, a disneia depois da posição. Acá, começando com a disneia paroxística noturna. Acá, basicamente, vai ser uma disneia típica do paciente cardiopata, de insuficiência cardíaca. Esses pacientes começam, por exemplo, a acostar-se na cama, dormem normalmente, mas em alguns períodos, justamente durante o sonho, se despertam com a sensação de arrogo ou tosse. Isto basicamente porque esses pacientes têm edemas que se generam ao longo do dia por conta do esforço. E justamente por um coração na hora que está tratando com pressões arteriais ou da própria vasculatura muito maiores e acaba justamente não bombeando toda a sangue para a aorta durante a ejeção. Isto aumenta as pressões das câmeras cardíacas e se repercute hasta a vasculatura pulmonar e posteriormente a sistêmica. Isso genera uma certa resistência sobre as venas e acaba justamente gerando edemas dos pacientes, principalmente nos membros inferiores. Então, é tudo uma redistribuição de pressão hasta chegarem na vasculatura sistêmica.
Quando os pacientes se acostam e agora estão nivelados, ou seja, todas as pressões a nível da vasculatura são iguais em todos os pontos, na maior parte, pelo menos, isso hace com que os edemas se redistribuam a hora do interstício hacia as venas de vuelo, e este retorno venoso brusco para o coração justamente genera essa sensação de arrogo, porque agora vamos ter um coração que já está mais debilitado, não vai conseguir trabalhar sobre essa carga extra hora de plasma sanguíneo que chega justamente às câmeras, e acaba aumentando muito a pressão bruscamente hacia a vasculatura pulmonar. Isto provoca uma leve saída justamente do líquido del plasma hacia o interstício pulmonar e genera justamente esse reflexo. Agora, quando vamos ter um paciente em ortopnea, já seria um paciente basicamente insuficiência cardíaca congestiva já grave, esta sensação já se põe desde que o paciente se acosta imediatamente em la cama. O paciente se acosta e naturalmente já sente a falta de ar, que lhe obriga a quedar com uma posição sedante, sentado sobre o borde da cama. E é justamente essa definição que quero que se fiquem bem. A ortopnea, às vezes, é muito fácil de dizer que é uma disneia. Não, a ortopnea é uma posição que vai originar uma sensação de falta de ar. Então, a maneira mais correta, justamente, de definir seria, seria a perdão, vou deixar bem ordenado para vocês, que seria a posição sedante do paciente, que seria uma posição sentado sobre o borde da cama, obligada por conta de uma sensação de falta de aire que surge com o paciente acostado. Então, fiquem muito bem isso. Essa ortopnea é uma posição, não é a disneia em si. A disneia obriga o paciente a quedar sentado. Aí podem também definir desta maneira. E depois vamos ter a trepopneia e a plaquipneia. A trepopneia seria basicamente um paciente que sente falta de ar ao acostar sobre um dos lados do corpo, do direito quanto esquerdo. Mas isso vai depender de um transtorno unilateral sobre os pulmões, como, por exemplo, um derrame pleural. Um paciente com derrame pleural, por exemplo, como está cá, que está um derrame pleural esquerdo, não pode justamente se acostar sobre seu lado direito, porque justamente o lado esquerdo, que é o enfermo, não vai conseguir hiperventilar por conta da afectação que já está justamente sobre este pulmão. Então, os pacientes geralmente se acostam sobre o lado enfermo, para que justamente, vou ser esse exemplo, o lado direito consiga justamente hiperventilar o suficiente para manter justamente o conforto do paciente. E depois a placa que é um hallazgo similar bem difícil de encontrar, que seria basicamente um paciente que está acostado ou sentado e tem a sensação de falta de ar ao se levantar. Isso basicamente se encontra na síndrome hepatopulmonar, que é mais típica dos pacientes cirróticos, mas pacientes cirróticos já muito graves. Aí se usa também como sinal de mau pronóstico para o paciente. Aí depois, basicamente, vamos orientar a disneia de acordo com as causas. Que aí vou explicar bem melhor isso para vocês quando chegamos em as síndromes, onde justamente eu vou orientar cada causa, cada problema, justamente, isso devido à síndrome, e aí abordamos justamente como a disneia se comporta em cada uma. Então, basicamente, as principais causas agudas de disneia vão ser a crise asmática, o tromboembolismo, a pneumotórax, pneumonia, tudo que cursa em um breve período de tempo, e também se resolve também. E as crônicas são mais típicas, as mais comuns. EPOC, a enfermidade intersticial difusa, que seria EPID, hipertensão pulmonar, a insuficiência cardíaca também, mas essas são as causas pulmonares. De las causas cardíacas, miren bem, acá temos o edema agudo de pulmão, o infarto agudo de miocárdio e arritmias severas. Todas acá são basicamente emergências cardiovasculares, onde justamente ela tem um risco de vida do paciente. E acá, nas crônicas, vão ser a insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, um paciente que já cronicamente com problema cardiovascular, e as valvulopatias, que seriam basicamente quando as válvulas justamente que estão entre as câmaras cardíacas, entre os átrios e os ventrículos, começam justamente a impedir uma passagem normal da sangue. Isso também pode ser que aumente a pressão e a sobrecarga sobre essas câmeras, que repercute hasta também na vasculatura pulmonar. Depois, outras um pouco mais, não raras ou difíceis de encontrar, mas não tão importantes como as pulmonares e cardiovasculares, que são as mais comuns, são, por exemplo, acidoses metabólicas, que já tem vários tipos, como as cetoacidoras, pelos pacientes diabéticos tipo 1, quando não, justamente não se põe a insulina, e aí todo um câmbio de metabólicos que fazem com que o paciente quede hipoglicêmico, perdão, hiperglicêmico, e basicamente utilizando mais os ácidos graxos, que generam justamente os cetoácidos que generam o sistema todo.
Na anemia severa, mas geralmente a anemia severa sempre vai estar acompanhada de uma patologia de base, nunca vai ser nada do ouro. E hipertiroidismo seria basicamente para aumento de requerimento ventilatório. E depois as causas psicogênicas, principalmente que seriam os transtornos de ansiedade, as muito típicas crises de pânico e de ansiedade. E acá, eu pus também a propósito uma comparação do que também seria a disneia cardíaca e a disneia respiratória. Que um paciente pode chegar com este problema e teremos que justamente nos enfocar acá e separar estes dois elementos. Uma disneia cardíaca é como está destacado acá. Basicamente, o paciente acude por este problema. É um paciente que vai praticamente apresentar estes problemas, a ortopnea, a dispnea ou a disneia de esforço. É basicamente muito involucrado na posição ou o esforço que o paciente tuvo que fazer. E é acá onde nos enfocamos em nossas anamneses. Que isso aqui é basicamente também de pacientes mais anhosos. É mais tipo de pacientes mais de meia idade, 50 anos para frente, que vão chegar justamente com esses problemas. Pacientes jovens com uma disneia mais de origem cardíaca seria muito mais por arritmias, sim, e valvulopatias, onde o exame físico sim que vai nos mostrar mais claramente isso. Posteriormente, agora, a disneia respiratória é um paciente que, ademais da disneia, tipicamente vai chegar cursando com isto acá, com tosse. Na tosse, caso um outro motivo de consulta acompanhante de uma disneia respiratória. E vamos lembrar bem, das principais causas agudas, por exemplo, estavam na crise asmática, que basicamente é muito mais acompanhada de tosse do que da própria disneia. Sempre andam junto essas duas. E os pacientes que têm transtornos mais crônicos, como por exemplo o EPOC, também vão ter uma tosse com expectoração acompanhante da disneia, por mais que a disneia seja o sintoma principal. Então, a tosse já nos orienta muito na causa respiratória. E também o restante do exame físico. E acá, na anamnese, eu separei basicamente acá. Aqui é um ponto que quero se firme bem. Não lhes aconselho a decorar perguntas a ser do paciente. A anamnese, ela vem colocar muita prática de vocês. É basicamente uma parte da medicina que se, vai se aprender muito mais justamente atendendo pacientes, mas pero sempre tem algumas perguntas que já teremos sim ter consciência de sempre ser para os pacientes. Então, basicamente, a idade já é um dado muito importante, não é da mesma coisa um menino de 8 anos chegando por disneia do que um manhoso de 60. Então, justamente, as causas se divergem justamente neste ponto mesmo. A idade é muito importante esse elemento. Por mais que o paciente diga para nós outros, já temos noção disso, mas pero mesmo assim, justamente, o tempo que esta maneira que ela disneia começou e também como evolucionou. Porque posso justamente ter um paciente que começou, por exemplo, com a exacerbação de asma, na crise, não procura ajuda imediatamente porque sente que consegue suportar o síntoma e justamente quanto mais tempo deixa passar a afectação, mais grave vai se tornando. Então, temos que ter noção disso também. Justamente a evolução, a persistência da progressão, se essa sensação se acalma com o repouso, se empeora todavia mais com o esforço, sempre temos que perguntar isso. Se o paciente tem algum antecedente patológico, que eu posso estar com uma disneia aguda, como uma primeira vez que a pessoa sente isto, como por exemplo uma crise de pânico, pode ser isto, ou também uma exacerbação, que é basicamente descrita como uma reagudização de uma enfermidade que o paciente já tem e já sabe que tem. Como, por exemplo, um paciente com uma disneia cardíaca, por exemplo. Justamente pode ter um edema agudo de pulmão como consequência disto, ou vão ter justamente el antecedente, ortopnea, disnea paroxística noturna, que justamente eles podem assustar e procurar a guarda, mas é uma agudização disto. Sempre perguntar sobre a toma de fármacos, principalmente por conta de alergias, temos que justamente ter noção. Alguns fármacos, assim, é muito difícil que provoquem a disneia em si, mas para os outros motivos de consulta que vão mostrar, sim. O tabagismo, um fator de risco muito importante em as enfermidades cardiovasculares e pulmonares, sempre temos que ter também isso em conta. Exposição ocupacional é bem importante na parte respiratória, e tem muitas classes profissionais que estão expostas a certas substâncias que podem provocar transtornos respiratórios. Correndo, sempre vão mirar muito bem nas bibliografias, os trabalhadores que trabalham em madeireiras, minerias, as trabalhadores que trabalham com sílica, tudo isso pode predisponer às enfermidades intersticiais, não temos que ter noção disso também. E sempre os sintomas e signos associados, como, por exemplo, febre, tosse, expectoração, dolor, o paciente também pode ter.
Acá eu pude um pouco que seria um certo fluxograma só para podermos exemplificar isso. Então, a primeira coisa que temos que ter noção quando chegamos ao paciente é saber se ela é uma disneia aguda, crônica ou uma reagudizada. Já tratamos de pensar nisso primeiro. Já perguntamos se é de recente começo, tudo. Perdão. Já perguntamos há quanto tempo sente isso. Aí, dependendo do que aquele paciente vai nos respondendo, já nos perguntamos se é uma disneia em repouso ou em esforço. Uma disneia em repouso, como acá está destacado assim, já nos orientamos primeiro mais o que seriam estas causas, as cardíacas. Aí pensamos o que pode ser um edema agudo de pulmão, um infarto, um IAM, um tromboembolismo de pulmão, um pneumotórax, são sempre causas um pouco mais, digamos assim, mais intensas, por exemplo, mais perigosas, que temos que ter justamente mais atuação imediata. Um corpo estranho, que é muito comum nos ninhos também. Agora, quando uma disneia que se comporta mas em el esforço e segue em repouso, aí pensamos o que seria, por exemplo, uma causa cardíaca. Na angina de peito, que mais seria um dolor, mas que também pode se assustar o paciente e sacar o aire, por assim dizer, mas mais por conta do susto do que pelo transtorno. Uma pneumonia, que é muito típico também. E da própria exacerbação de pouco, crise asmática, que não são tão emergências médicas como, por exemplo, um infarto. E nas crônicas também, pensamos dessa seguinte maneira, pelo mesmo fluxograma, e pensando se, por exemplo, um paciente que já tem uma patologia prévia e já está ao ponto de, em repouso, ter sintomas, aí sim, pensamos nas reagudizações e empeoramento grave da enfermidade. Como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, por exemplo, ou ELEPOC, que são as crônicas mais comuns em ambos sistemas. E, posteriormente, é o paciente que não está em repouso, todavia não progressou a este ponto, aí pensamos também, da mesma maneira, um paciente cardiopata, um paciente que tinha EPOC ou, por conta de uma infecção, já justamente empeorou o quadro. Disney seria basicamente isso que temos que ter em conta. Aí vamos para o dolor torácico. O dolor é sempre, vamos dizer assim, é o tema mais, pode ser assim, mais gracioso de estudar, por assim dizer, em todos os sistemas. Porque basicamente nossa forma de pensar é quase sempre a mesma, mas basicamente orientado àquele sistema em si. Então, basicamente, acá, como eu tenho explicado no vídeo de dolor para vocês, vamos pensar um pouco mais agora na fisiopatologia. Tudo que se trata um pouco mais das vísceras, agora pegando mais para a parte mais, por assim dizer, visceral. Sempre são esses hallazgos fisiopatológicos de um general dolor, como por exemplo acá, o que seria uma isquemia, que é típica justamente a hora do infarto do miocárdio, e inflamação, como por exemplo na pleurites. Tudo isso vai generar dolor, na pericardite vai generar dolor, na pneumonia pode gerar um derrame pleural também vai generar dolor. E depois, outras um pouco mais difíceis são, por exemplo, a irritação nervosa. Um paciente que está com dolor torácico, mas mais, por exemplo, o que seria um herpes zoster, que é basicamente uma enfermidade infecciosa viral, ou na realidade uma reagudização de uma enfermidade chamada varicela, que justamente pode quedar latente e o paciente se manifestar em estado onde as defesas imunitárias estão mais baixas. Aí, basicamente, o vírus volta a se manifestar agora sobre um dermatoma, que seria basicamente um território de inervação de um nervo intercostal, neste caso. Aí ele sim pode incidir sobre o tórax e generar dor, mas é bem visível nesse também. E distensão, que seriam basicamente aneurismas, como por exemplo da artéria aorta. Aí digamos nas classificações, que primeiro eu pus somente as etiológicas, pensando basicamente em el órgano afetado, ou também um sistema. Porque vamos nos recordar, na parte torácica não temos solamente o que seria o aparato pulmonar e cardiovascular. Também vamos ter causas musculoesqueléticas, digestivas, neurogênicas também. Então, a eu pus justamente para que vocês mirem nós quais seriam as principais causas. Aí vamos para o que seria a partir da mnemotécnica Alicia, que já conhecemos. Então, primeiro vamos pensar, o A de antecedentes. Como começou este dolor? Então, basicamente, o paciente pode colocar um início súbito. Súbito já nos alerta para algo mais grave, como, por exemplo, destacar um embolismo de pulmão, uma dissecção aórtica, um pneumotórax. Já é algo que vai ter uma clínica também muito mais diversa. Dificilmente o paciente vai chegar solo com dolor torácico. E, geralmente, quando chega solo com dolor torácico mais irritado, nos orientamos mais às causas cardiovasculares. Então, claro, também nunca deixamos de descartar aquilo que é respiratório, como, por exemplo, poderia estar acá também um pneumotórax.
mas el restante de la anamnese del exame físico va a evidenciar esto. E também, justamente agora, se temos um início progressivo, é um dolor que começou de uma forma e foi aumentando ao longo do tempo, também não, nunca deixamos de descartar algo mais grave, mas pelo também algo que não tende a ser tão grave como o antecedente. Então, acá, um infarto agudo do miocárdio pode começar primeiro com um dolor al esforço, o típico também de um paciente que está com, passou por alguma situação emocional mais forte, ou também justamente depois de comer, que está em repouso depois, e basicamente começa com um leve dolor, um leve desconforto a nível do peito, que é a angina. Já são pacientes que têm todos os fatores de risco para isso. E esse dolor vai aumentando ao ponto que se torna insuportável, e aí sim, já busca ajuda. Outro seria uma pneumonia também. Pneumonia já é um caso mais benigno, bem tratável, como todos vocês já sabem também, mas também pode provocar dolor, por mais que o paciente diga mais por um problema que seria a nível da febre, tosse, expectoração. Outro AK que poderia estar AK, que também seria um início mais progressivo, seria também as pericardites, que já seria uma inflamação da úlcera serosa que recobre o coração, o pericardio, e que também começa com um dolor que vai progredindo até se tornar um pouco insuportável para o paciente. Aí, justamente acá, um ponto bem importante que temos que destacar, que também pode ser um divisor de águas, que é essa circunstância de aparição. Por exemplo, um dolor onde o paciente estava fazendo esforço, tipos muito típicos de uma angina de peito. Vamos orientar, sim, ao que seria praticamente um infarto do miocárdio ou hasta um ponto onde o paciente chega só com angina, já estudamos o suficiente do paciente para saber que é uma angina, mas pode passar um infarto ou um paciente que está em repouso. E é muito típico ele exemplo de tromboembolismo pulmonar de pacientes, mas por assim ser mais manhosos, terem fatores de risco para isso, estão em um viagem, querem, por exemplo, 8 a 10 horas sentados em um auto, por exemplo, um avião, começam com um dolor em uma das panturrilhas, a panturrilha está roxa, está erematizada, dolorosa, e o paciente começa com a sensação de falta de ar e uma pressão e um dolor a nível do peito. É muito típico este quadro de evolução de um tromboembolismo pulmonar. Então, justamente esse antecedente faz a diferença. Este é um pouco mais difícil, mas pode passar, que seria um paciente depois de uma tosse, ou quadros de tosse muito intensa, aí sim, começa com um dolor súbito de falta, perdão, dolor súbito a nível do peito. Que seria basicamente um pneumotórax, mas é mais para pacientes mais predispostos, que já têm alterações a nível da pleura que justamente predispongam isso. Um dolor depois de comer seria basicamente um refluxo gastroesofágico. O paciente come, posteriormente vai se acostar. Isto basicamente facilita com que justamente a hora esse esôfago que não consegue cerrar aquele esfíncter esofágico inferior predisponga que justamente o contenido estomacal vuelva justamente ao esôfago e pode provocar dolor a nível do peito. E também sempre questionar o paciente justamente sobre essa evolução temporal, se é um dolor único, esse é o primeiro episódio, se já sentiu esse dolor antes ou empeorou, tendo uma patologia prévia, sempre perguntamos acerca disso. E acá também o câmbio em padrão del dolor. Por exemplo, as anginas de peito também assim, começam mais como uma pressão para aí se tornar um dolor sim, mais insuportável para o paciente. Acá também outro câmbio de padrão seria das pneumonias. As pneumonias também podem ter um dolor, um desconforto no nível do peito, mas com um mau tratamento ou quando o paciente demora para buscar ajuda, este é um dolor que vai se tornando um ponta de costado. Porque agora já temos uma inflamação por causa justamente da pneumonia, ou também, basicamente, por uma própria inflamação da pleura. A pleura vai se inflamando, vai começando a acumular líquido, que vai caracterizar o derrame pleural, e justamente isso vai sendo com que a parietal da visceral se despegue um pouco. E justamente por estarem bem inervadas, principalmente a parietal, isso provoca dolor, à medida que o derrame vai evolucionando também. E a localização, claro, sempre, mas óbvio que justamente alguns pontos são muito claves, como, por exemplo, o dolor retroesternal, típico de um infarto. Podemos ter um dolor de herpes zoster, que vai chegar no dermatoma. Podemos ter justamente também que é o dolor de refluxo gastroesofágico, que empieza em el epigastro e aí ascende justamente hasta se tornar um retroesternal. Ou acaba como destacar também das pleurites, que seriam dolores mais a nível do costado do tórax. E a irradiação? A irradiação, para mim, basicamente,
Sempre pense no que seria basicamente o infarto agudo do miocárdio. Começa com a rastronal e vai ter a irradiação típica de braço esquerdo, coelho, mandíbula esquerda. Ou também a espalda é bem importante, justamente quando está interescapular, que é bem típico na dissecção da aorta, quando justamente o endotélio da artéria aorta se separa justamente da média. Aí sim vamos ter justamente uma irradiação típica para a espalda. Tipo de dolor AK, para mim é assim, uma prática mesmo é bem difícil caracterizar isso com o paciente. Eles claramente têm uma certa dificuldade para expressar isso e têm suas razões para isso, porque é muito difícil realmente expressar um dolor para o paciente, assim, como caracterizá-lo. Então, geralmente, eles quedam mais na localização do que em justamente da qualidade, essa característica do dolor. Mas, basicamente, os típicos que a bibliografia vai nos caracterizar é o opressivo construtivo de angina, punzante, como, por exemplo, de uma pneumonia, de uma pleural, queimante de refluxo gastroesofágico. O acatinil nunca também é chamado de rasgante ou desgarrador, que é justamente também dos pacientes com infecção aórtica, que refere sentir justamente essa sensação de desgarro descendendo por o tórax. E a intensidade sempre, claro, sempre, para o paciente quanto justamente está na emoção. Por mais que na maioria vão descer 10, sempre se pergunta. E aí também os fatores desencadeantes da diabetes, como, por exemplo, um esforço físico, um estresse emocional de uma angina. Perguntar também se um paciente com angina se tem um alívio, um repouso, ou também como se utilizou os nitratos, que seriam basicamente umas pastilhas que se colocam por debaixo da língua e justamente pacientes que já são cardiopatas, já têm esse antecedente de anginas, utilizam para aliviar esse dolor. Nós já perguntamos isso. E depois nós quedamos com o que seriam os sintomas associados, sempre, 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 sempre. Nunca nos quedamos só com um motivo de consulta em si, mas sempre procuramos por outros também, para cada vez mais caracterizar da causa que está passando por ele paciente. Aí, digamos, em o próximo motivo de consulta, que seria a tosse. A tosse, segundo a Disney, é re importante, tipo, assim, basicamente tão frequente quanto. Por definição, é basicamente um reflexo de defesa, onde basicamente teremos algo que seria em contato com as vias aéreas, está provocando uma irritação e por mediante a contração dos músculos respiratórios, basicamente os expiratórios, para sacar justamente sobre retrosecreção, está causando essa moléstia. Aí a categoria é basicamente o que seriam as vias aferentes e eferentes que temos que pensar. Também interessante pensando mais na farmacologia posteriormente, porque acá, pelas vias aferentes, vamos ter basicamente os receptores de irritação que vamos ter ao largo de toda a via respiratória, vão estimular justamente os pares cardianos, primeiro vago, o faringe, e vão levar essa informação acá, hasta a altura do que seria a protuberância, o centro da tosse. E por meio justamente desse estímulo, vai estimular as vias eferentes, que seriam dos músculos expiratórios, como por exemplo o diafragma, os intercostais e músculos abdominais para sacar justamente o que está causando essa irritação para fora do corpo. A primeira forma de classificar a tosse é também de acordo com o tempo. Então, vamos quedar com três formas, que seria a aguda, subaguda e crônica, respectivamente. A aguda vai ser aquela que é menor a 3 semanas, subaguda entre 3 e 8 e crônica, obviamente, maior a 8 semanas. Acá. Depois, vamos pensar em uma forma de apresentação desta tosse. Onde podemos ter um paciente com uma tosse seca, que é basicamente uma tosse irritativa, e la produtiva, que seria basicamente com expectoração, que poderia ser de muco, serosa ou até mesmo hemoptórica, quando já sai sangue junto com a tosse. E por padrão, seria basicamente algumas causas ou enfermidades que apresentam de maneira característica uma tosse típica. Pode encontrar mais comumente algo chamado tosse ronca ou croup, que seria basicamente uma tosse típica da laringotraqueitis, que é seca, intensa e justamente se acende com acessos de tosse noturna e provoca um quadro, uma tosse com uma certa vibração no final. Se sente justamente um sonido de vibração ao final dessa tosse. E é muito típico também nos pacientes pediátricos. Podemos ter uma tosse bitonal, é basicamente um paciente que passou por algum tipo de transtorno
que quedou paralisado ou disfuncional alguno de los nervios laríngeo recorrentes, que estão responsáveis justamente por inervar as cuerdas vocais. Então, basicamente, ele tem justamente um certo sonido musical nesta tosse. E a tosse ferrino-quintosa é característica de uma enfermidade chamada de coqueluche, que é causada por uma bactéria chamada de Bordetella pertussis. Basicamente, o paciente tem crises de tosse produzidas assim, sempre quase com um período fijo de 4 a 6 horas, que é seguido de uma inspiração intensa posteriormente. E agora, causa C. As causas vamos pensar basicamente também agudas e crônicas, principalmente. Persistentes seriam basicamente as causas que vão se tornar crônicas posteriormente. Não tem muito bem uma enfermidade tipicamente tosse persistente. Geralmente elas precisam sempre se tornar crônicas, não se repetem as mesmas causas. Começando um pouco mais por las crônicas primeiro. Porque as crônicas, elas têm quatro causas que são sempre padrão e sempre sepam isso, porque todos os doutores vão nos perguntar isso, nos exames, sempre. As três causas, primeiro, de tosse crônica, que seria basicamente o asma, o goteio pós-nasal, que seria basicamente a rinossinusitis, quando basicamente esse excesso de muco que está originado em os senos da face e também a nível da mucosa nasal, vai gotear justamente hacia posterior, passando por las coanas e assim, caindo a nível do que seria a cavidade orofaringe, provocando tosse. E ele refluxo gastroesofágico, que solta incidência. Aí também eu agreguei de propósito o tabagismo. O tabagismo em si, sem ser uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, também se pode generar tosse persistente nos pacientes. Assim, posteriormente vamos ter el EPOC, a tuberculose também, algumas neoplasias pulmonares também. Os fármacos como el IECA, basicamente o tratamento de hipertensão, enalapril, captopril, pode generar justamente uma reação inflamatória, ou também por, de certa forma, por hipersensibilidade, porque esta mesma enzima, a enzima convertidora de angiotensina, quando está inibida por este fármaco, que é antihipertensivo, justamente para que não se expresse na angiotensina 2, também impede o que seria a degradação da bradicina, que acaba se comportando como um irritante também a nível do parênquima pulmonar, da vasculatura. Aí isso pode generar tosse no paciente. E outras um pouco mais difíceis, como seriam os pólipos nasais, pós-intubação, de certa forma, e também o alcoolismo crônico. E nas agudas, sim, tipicamente pneumonia, as infecções de via aérea superior também, as alérgias podem provocar, de maneira, uma tosse um pouco mais seca, bronquites, bronquipneumonia, as crises de asma, sim. Então, são muitas causas que podemos pensar. E a cardio já pus diretamente o que seria agora uma maneira de pensar a tosse. Sempre vamos pensar assim, uma causa aguda e crônica, de acordo com o seu tempo, claro. E a primeira coisa que eu já perguntamos para o paciente é se a tosse é produtiva ou não, que já não é esse, vamos dizer, o grande divisor de águas da tosse. Que aí sim, sabemos que a tosse é seca, já nos orienta a certas causas, como está destacado acá. E aí perguntamos especificamente sobre estas causas, como a causa aguda na crise de asma, además da tosse, vamos perguntar se o paciente tem sibilâncias, se está sentindo o que seria basicamente uma opressão a nível do peito, se justamente quando começou isto também. E as causas agora, que seria a expectoração do catarro, que seria basicamente uma pneumonia, vamos pensar tipicamente uma pneumonia por isso, bronquite aguda, tudo por uma causa mais infecciosa, primeiramente. E a tosse crônica, sim. Se tem a expectoração, vamos pensar muito no que seria também um paciente com EPOC. E acá está destacado como EPOC foi um erro mesmo. Que seria a bronquite crônica, bronquiectase, paciente que já tem patologia prévia, vamos perguntar acerca disso. E a tosse seca também seriam basicamente as mesmas causas, basicamente, mas justamente a asma é o que mais temos que enfocar primeiro. E também a enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Só que aí nesta parte, diferente da disneia, não há tanta caracterização em si. Aí vamos perguntando mais sobre as causas mesmo. Aí, seguido de tosse, vamos ter a expectoração. Expectoração na hora também, do ponto de vista semiológico, é muito mais descrição do volume que foi expectorado para o paciente. E também alguns padrões justamente no que seria a apresentação dessa expectoração. Então, é basicamente a expulsão de secreções que provêm do trato bronquial através da tosse. Então, primeiro classificamos por ele volume e quantidade, que seria basicamente esputo, que seria tudo aquilo que é inferior a 200 mililitros por dia, mas que sai gradualmente. Isso é
ponto importante nesta parte, porque o paciente claramente não vai conseguir relatar quanto em volume expectorou. Então, basicamente, vamos falar se foi muito ou pouco, se foram várias vezes durante o dia, ou se justamente expectorou uma só parte do dia, expectorou bastante em essa parte. Então, enfocamos mais na quantidade mais, por exemplo, subjetiva por parte do paciente. Mas, geralmente, o esputo vai sair gradualmente ao largo do dia. A broncorreia, a hora, já seriam cerca de 200 a 300 mililitros do dia, que saem gradualmente, mas pelo que o paciente justamente é basicamente como um paciente que está com uma rinocinusite, por exemplo. Os pacientes estão basicamente o dia inteiro sacando expectoração por lá nariz, mas pelo claramente foi bastante abundante, comparado basicamente ao que seria um resfriado comum. Agora, a vômica síquica, quero que se fiquem bem porque acaba no cenário. Pela bibliografia, dizem cerca de 300 mililitros expulsos subitamente. Mas querem basicamente com isso, independente do volume. Isto acá é algo importante da vômica. Então, a expulsão súbita, como se fosse um vômito justamente, mas pior do que seria a secreção, ou seja, muco ou muco acompanhante, por exemplo, de pus ou sangue mesmo. Porque acabamos tendo agora algum transtorno a nível do parênquima pulmonar que está em contato com um brônquio permeável. É por isso que sai uma grande quantidade justamente desses fluidos de uma só vez. E ela causa mais típica um abscesso pulmonar. Um abscesso é basicamente, a nível do parênquima pulmonar, um foco de necroses e destruição local do tecido pulmonar, junto também com o agente agressor, que geralmente são bactérias, vírus, fungos. Tudo isso se drena em uma neocavidade, isso justamente se acumula, até em as radiografias se vira muito bem o que seria uma zona delimitada, com um aspecto mais ovalado, com um nível hidroaéreo. Basicamente, vamos ter se vê muito bem uma separação entre o aire que está em esse abscesso e o líquido. Se isso tem justamente contato com um brônquio permeável, que permite justamente ela passar desse fluido, vai sair só de uma vez. Então, é basicamente como se fosse um vômito mesmo, mas agora expelido por um trato respiratório. Outras causas são pacientes que já têm as bronquiectases, que seriam basicamente típicas de um paciente com fibrose quística. Basicamente, um transtorno genético, onde o paciente vai ter uma certa dificuldade em, em deixar mais fluido, por assim dizer, as secreções. Acabam quedando muito espessas e acumulando muito nos brônquios. Justamente se sobreinfecta e essas inflamações recorrentes acabam ganhando justamente e aumentando a luz dos brônquios justamente e fazendo que percam sua capa de músculo liso. Então, basicamente, perde a capacidade assim, de contração também de expulsão. Acaba se acumulando e gerando essa patologia. Então, são brônquios que, na exame de imagem, são muito tortuosos, assim, e também bem dilatados. O que também pode cursar com isso, né? A bronquia que está infectada também pode se comportar como uma vômica, assim, com uma apresentação clínica. E outros mais difíceis são a rotura de um quiste hepático e também um abscesso subfrênico, mas esse é um pouco mais difícil de ocorrer. E acá tem um hallazgo interessante na rotura de um quiste hepático, que basicamente os pacientes se perguntamos para qual é o gosto justamente dessa expectoração. E também é normal que parte dessa expectoração justamente caiga em uma cavidade orofaríngea. Sempre refere a um gosto muito salado. Basicamente porque ele quis hidatídico seria de uma enfermidade de uma hidatidose, onde basicamente, se não me equivoco, um parásito que previne primeiro dos pelos, justamente se comporta quase como se fosse um abscesso a nível do banco pulmonar, passa por o mesmo processo de gerar um bloco permeável e também tem uma quantidade de líquidos onde estão os parásitos e uma quantidade mais abundante de sal. Aí acaba tendo esse gosto mais salado. Se não me equivoco. E, por fim, o que seria o aspecto, como falei, que seria basicamente sua apresentação, que basicamente os mais importantes seriam isto acá. Seroso, que seria basicamente de uma rinitis, por exemplo, um assalmonado, que aí pensamos um pouco mais do que seria, por exemplo, um edema agudo de pulmão, alguma valvulopatia que pode predispor a isso, mucoso típico das infecções, e outros padrões um pouco mais, assim, interessantes, que seriam uma membranosa, que seria da doses, numular, que seria em forma de moneda, que se diz que se vê isso nas cavernas tuberculosas, quando se drenam também. E sempre signos de alarma, como, por exemplo, a vômica, que seria de grande volume, um mau olor também, que já seria basicamente, então, uma expectoração que já me leva a ter mais uma infecção a nível do parênquima pulmonar, e também quando sai com sangue, que seria uma expectoração hemoptóica, que é um moco mesclado com sangue ou com estrias de sangue. E aí, por fim, chegamos no que seria a hemóptise.
Aí já hemoptise seria como se fosse a expectoração, mas é sangue proveniente do trato respiratório inferior. A nível do trato respiratório superior, já não chamamos de hemoptise. Hemoptise seria tudo que seria por debaixo da laringe, até que seria os alvéolos. E acá, também podemos classificá-la de acordo com a quantidade, que seria basicamente em leve, moderada, severa e massiva, de acordo com o volume excretado pelo paciente. Claro, novamente, é muito difícil o paciente nos contar o volume em si. Então, seria basicamente a quantidade, a quantas vezes por dia, a quanto tempo está passando por isto. Aí teremos um pouco mais de noção. Mas na maioria das vezes, quando justamente atenderem pacientes assim, vai ser uma leve e moderada. Severa e massiva é muito mais para os pacientes que passaram por traumatismos, justamente acidente automobilístico, algum tipo de trauma que predispôs justamente a um dano justamente a nível das vasculaturas, a nível do parênquima pulmonar e tudo que pode predispor a isto. E as principais causas, por exemplo, uma bronquite aguda pode ser isto, as bronquiectasias, sim, mais comum até. A tuberculose, sim ou sim, sempre temos que pensar para os pacientes. Para pacientes que têm já uma clínica um pouco mais diversa, neoplasias pulmonares, aí que se descartar também, são as mais comuns. Também tem outras, como por exemplo, o iatrogênico, por exemplo, um paciente que está em um estúdio, na broncoscopia, que seria basicamente um exame diagnóstico ou exploratório. Então, vamos colocar um tubo que vai hasta justamente do que seria a nível do que seria o exterior da boca, hasta o que seria os brônquios. Podemos fazer o que seria uma coleta de amostra, justamente, para algum estudo, e podemos ganhar a mucosa ou até mesmo outras capas da via respiratória e acabar predispondo a isso. Isso é iatrogênico, por causa do erro médico. Anticoagulantes, isso é difícil, tem que ser uma dose muito elevada para generar isso. E outro também que é típico de que é classificado assim dentro das valvulopatias, a estenose mitral também pode predispor a isso. Bem, a cada diagnósticos diferenciais são importantes, por quê? Porque justamente como isto pode sair tanto por la boca, principalmente por la boca, por meio da tosse, sempre também temos que perguntar se ela não foi uma hematemesis, que seria um vômito com sangue, ou seria uma sangue vomitada. A pergunta para diferenciar isto para o paciente seria se o paciente tuvo ou não tuvo tosse antes de sair justamente da sangue. Porque o paciente poderia depois perguntar que vomitou sangue, que é diferente de tossir sangue. A hemóptise seria como se tosse sangue, né? Temos que perguntar isso para o paciente. Epistaxis, basicamente, seria um sangrado por la nariz, que deveria sair por as narinas normalmente. Se for os sangramentos da fossa nasal posterior, podem justamente gotear justamente a célula cavidade orofaringe e também sair por la tosse. Não temos que descartar isso também. E também transtornos a nível da própria cavidade oral, como por exemplo uma gengivorragia. Aquele paciente também pode cuspir ou tossir, dependendo. Basicamente, o grande signo de alarma é o volume da sangue e basicamente a disneia. Se o paciente está sentindo isso. E acá basicamente é um fluxograma basicamente original, só para dirigir basicamente o que seria um pouco no seu pensamento. Sempre separando o que seriam as causas agudas e crônicas. E aí sim, associar a hemóptise a um outro motivo de consulta. Acá é importante se associar, porque é muito difícil um paciente chegar só com hemóptise para nós outros, e querendo ou não, vamos justamente associar a outros motivos de consulta para cada vez mais apontar a causa que estamos pensando. Acá. Aí chegamos nos dois últimos, que eu contei justamente acá. El ronco, ou ronquido, que é basicamente um ruído respiratório produzido por uma vibração justamente das vias aéreas, quando o paciente está em sonho, é basicamente um transtorno benigno, na maioria dos casos, muito comum, tanto em os homens quanto nas mulheres, principalmente em pacientes obesos, que é basicamente, e em os pacientes tabagistas também, não queria falar isso, que é muito comum justamente por isso, porque o paciente, ou uma obesidade, pode predispor a isso, justamente porque quando o paciente se aposta a ter um certo, por assim dizer, um certo peso sobre a via respiratória, principalmente alta, que hace com que o paciente involuntariamente tenha que se esforçar mais para respirar durante o sonho. E o tabagismo se genera justamente um fator de risco para ronquidos. E depois seriam umas patologias de base que o paciente pode ter, como, por exemplo, um paciente com EPOC, que basicamente um paciente com bronquite crônica, né, que tem muita secreção acumulada nos brônquios, vai ter uma certa resistência na via e vai predispor que o paciente tenha justamente os ronquidos para poder justamente garantir a passagem do oxígeno durante o sono. Então, basicamente, seria isto.
Toda essa fisiopatologia que está acá está muito dirigida ao que seria a apneia del sueño, que aí sim já seria um ronquido patológico. Por quê? Porque esses pacientes, principalmente os obesos, que é muito típico o paciente ser obeso, vão ter justamente uma acumulação de grasa justamente acá, sobre o que seria a papada, por assim dizer, se essa parte superior do peito, por debaixo do mentón, ou também quando já teriam outros, como o paladar blando, úvula ou base da língua muito grandes, pode obstruir, provocar esse estrechamento sobre a passagem inicial do aire. Então, são pacientes que têm que fazer um esforço respiratório durante o sonho, justamente para tentar manter a ventilação. Então, justamente, esse passo genera uma vibração que é o ronquido. Muitas vezes, dependendo do quão grave é isso no paciente, se pode bloquear, basicamente, o que é a respiração por completo. Aí o paciente entra durante o sonho, que seria um período de apneia, onde não está respirando, e aí sim se despierta com a sensação de arrogo ou com tosse. Basicamente, que seria uma ativação do sistema adrenérgico justamente para despertar o paciente e garantir a oxigenação. E é justamente essa ativação crônica do sistema adrenérgico que vai levar o paciente a ter outras complicações também. Então, primeiro, os mais típicos são os roncos simples, que muitas pessoas têm e não é patológico em si. Aí temos que diferenciar a hora da apneia del sueño, ou a apneia obstrutiva del sueño. Que aí sim, como eu contei, temos fatores anatômicos que podem predispor hipertrofia das glândulas, uma desviação do tabique, paladar blando alongado, esta pessoa mais espesso, por assim dizer. Obesidade e consumo de álcool também muito importante nessa parte. E aí sim vamos para as características de ronquido, que seria a frequência, se é muito ocasional, só algumas vezes foi o paciente foi relatado que roncou, ou se está em todas as noites justamente com esse transtorno. E justamente aquela pergunta clara, e se alguém observou que o paciente deixa de respirar? Principalmente o que seria isso é muito típico do paciente um homem, onde a esposa acompanha o marido no consultório e diz que, doutor, sempre quando está se desperta com uma sensação de arrogo ou tosse por la noite. Aí sim já nós pensamos na apneia obstrutiva del sueño, por la recorrência de los casos. Então, essa é uma importante pergunta que sempre temos que fazer quando o paciente vem se queixando de nosotros. E também vai ter agora sintomas diurnos e noturnos associados. Então, os noturnos é como, además do ronquido, vai ser justamente seus despertares frequentes, sensação de arrogo, asfixia, e justamente nessa sensação de fadiga, que é um sonho que não repara por a quantidade de vezes que o paciente despierta, justamente. Os sintomas diurnos agora seria basicamente uma limitação da atividade do paciente. Porque os pacientes estão mais cansados, mais fadigados, já não aguentam os esforços mais como antes. É comum que relatem uma cefaleia matinal, justamente, muito também por la falta de sueño, mas também por la má oxigenação durante o sueño e essa dificuldade de concentração. E alguns fatores agravantes, como eu já contei, a obesidade e também dormir em decúbito. Os pacientes também relatam que melhora um pouco durante o sonho quando se deitam em decúbito do lateral. E os signos de alarma seriam basicamente as pausas respiratórias muito recorrentes, a sonolência, como está em os sintomas diurnos, e também que seria a cefaleia matinal. Agora, de complicações, temos que pensar na parte mais cardiovascular. Porque, como eu já tinha lembrado, é um sistema adrenérgico que está mais, por assim dizer, mais atuante sobre esses pacientes. Então, basicamente, isso pode predispor o que será a hipertensão arterial e, consequentemente, as complicações desta hipertensão arterial. Enfermidade cardiovascular, maior predisposição à cardiopatia, tudo isso. Basicamente, é por conta de um ronquido, que justamente mexe justamente com este reflexo adrenérgico e, basicamente, leva o paciente com o tempo a isso. E, por último, seria o hipo, que aí, para os brasileiros, é o que chamamos de soluço. Basicamente, é uma contração involuntária, súbita e repetitiva do diafragma. De maneira bem general, é muito difícil que um paciente diga nos outros relatando naquela de hipo. Hipo geralmente vai ser uma consequência totalmente mais benigna, basicamente mais predisposta ao estilo de vida do paciente, da maneira como come, se comporta, assim. Mas pero pode ser um signo de má pronóstico em algumas enfermedades neoplásicas. Aí sim, estamos justamente sobre o mediastino, onde passa justamente os nervos frênicos para o encontro do diafragma. Acá seria um pouco do que seria essa fisiopatologia do hipo, tomando em conta desde o que seria
la, el recorrido del nervo frénico, básicamente, e dos transtornos que se podem passar aí. Então, basicamente, sim, as causas digestivas são mais frequentes. Por quê? Mas seria basicamente por isso, a distensão gástrica, o paciente come várias vezes durante o dia, come de maneira mais abundante, come muito rápido também, pode predispor. Se disse também que as bebidas gaseosas em excesso também podem ser isso. O refluxo gastroesofágico é um síntoma bem difícil. Seria mais os, por assim dizer, os eructos do que o hipo em si. Causas diafragmáticas em si seria basicamente a irritação subfrênica, que seria mais abscesso subfrênico. Mas espero bem difícil de ocorrer também. E também tem uma relatada que é o hipo psicorrênico, que seria basicamente alguns pacientes que têm uma ansiedade exacerbada, basicamente pessoas que lidam de maneira geral com profissionais que lidam com o público de maneira geral. Outras pessoas acabam podem entender isso, né? Dentro dos casos de crise de ansiedade também é bem difícil de socorrer. Agora, acá quando se for de maneira patológica, basicamente é nisso que pensamos, os tumores mediastínicos. Por quê? Por el frénico justamente passar no que seriam as partes mais laterais do mediastino, para assim dizer, então vai estar muito afetado justamente por os transtornos deste espaço, que são basicamente neoplásicos, na maioria das vezes. São basicamente os linfomas, tumores de metástases, hasta mesmo tumores que inquiestam justamente ou sobre o pericárdio, pleura, ou e se estendem a ser mediastino, aí podem irritar o frénico justamente já neste nível. E basicamente a anamnese é muito parecida aos outros, sempre vamos pensar em início, se foi súbito, frequente, progressivo, a frequência como isso evolucionou à medida do tempo, e fatores desencadenantes, que aí sim já podemos descartar se é algo benigno, de algo mais maligno. Seria basicamente tudo que seria mais a ingesta rápida de alimentos, bebidas gaseosas, e sempre tomar em conta os signos de alarma. Seria o hipopersistente, que aí sim, o hipo e a disneia de los, todos os que eu já nombrei acá para vocês são os mais debilitantes para o paciente. A disneia, justamente por la falta de aire em si, pero el hipo, justamente por estar persistente, é um paciente que queda el dia inteiro soluçando ou justamente promovendo esse reflejo. Então, acaba quedando muito molesto, incômodo para o paciente e também para as pessoas que estão ao redor. Então, basicamente, sim. Aí, quando chega nesse ponto, temos que ajudar o mais rápido possível o paciente. Por mais que a maioria dos transtornos sejam neoplásicos, quando chegam neste ponto, já são um mau pronóstico. Então, o paciente já queda mais difícil. Então, justamente esses seriam os motivos de consulta em si que teremos que pensar dentro do aparato respiratório. Aí, no próximo vídeo, vamos abordar mais o que é o exame físico. Aí sim, eu vou mostrar os passos do exame físico da parte respiratória, justamente com a descrição das maniobras, tudo, e aliás, os auscultatórios, que temos que sim ter muita noção da parte respiratória também. Muitas graças, espero que tenham aproveitado minha vídeo. Saca?